Oi, pessoal. Quanto tempo, né? Não nos encontramos, não estamos juntos. Terminando esse ano, 2025, um ano de muitas mudanças. Eu queria aproveitar a oportunidade para conversar com vocês de um texto lá do livro de João. Lá no livro de João, no capítulo 20, eu quero ler aqui o versículo 21 e o 22, para deixar uma mensagem aqui para vocês, para a gente pensar aí nesse ano que está acabando e nesse novo, talvez algo que a gente possa estar pensando e colocar em prática. Eu vou ler aqui. Faz o seguinte, dá uma pausa no vídeo, pega a Bíblia de vocês aí. João 20, capítulo 20, versículo 21 e 22 é o que eu vou ler. Disse-lhe, pois, Jesus outra vez: paz seja convosco, assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. E havendo dito isto, soprou sobre eles e disse-lhe: recebei o Espírito Santo. O que eu estava pensando, que eu queria compartilhar com vocês, é sobre evangelizar. Sobre essa parte do texto em que fala: assim como o Pai me enviou, eu também vos envio a vós. Primeiro eu quero começar falando que evangelizar é uma função de todos. Todos. Não é exclusivo do pastor ou de alguém que seja formalmente nomeado para evangelizar. Veja, olha só, veja bem, evangelização não é uma obrigação exclusiva de um ministério específico dentro da igreja, é a própria identidade da igreja. A igreja não evangeliza para existir, ela, na verdade, evangeliza porque ela existe, e é isso que ela faz. Olha só, a igreja ela pode se envolver com muitas atividades, né? A igreja está inserida na cultura, está inserida na sociedade, ela pode se encarregar de muitos papéis aí na sociedade. Ela pode desempenhar serviços com relação à educação, escolas, hospitais, orfanatos. Ela pode se envolver na cultura de várias maneiras, mas não é nada disso que define a igreja. A igreja é conhecida como aquela que leva a mensagem do evangelho. Se a igreja desenvolve algum desses trabalhos sociais, por mais incrível que seja, se ela abandona a mensagem do evangelho, ela perde a sua natureza, a sua gênese, ela perde a sua raiz, a sua identidade. Ela é conhecida como aquela que leva a mensagem das boas novas do evangelho. Se ela deixa de fazer isso, ela perde a sua identidade. Ela perde a sua constituição. E olha só, quando a igreja ela perde o impulso de evangelizar, ela não perde apenas relevância, ela perde a fidelidade para com Deus. Olha, veja bem, às vezes a gente fala as coisas no coletivo como se isso aliviasse o nosso lado, né? Deixa eu explicar. Quando a gente fala assim, evangelizar é função da igreja, aí você olha para o lado, vê que o coletivo da igreja está evangelizando, então você se sente bem. A igreja onde eu estou, ela tem desempenhado essa função de evangelizar. Então tá bom, você se sente bem, estou congregando num lugar que evangeliza, mas espera aí, eu estou falando de você. Igreja, individualmente falando, somos eu e você. São os indivíduos. Nós somos igreja. Coletivamente, mas também individualmente. A obrigação de evangelizar é minha e sua. Se a igreja faz coletivamente e você não, tem alguma coisa errada. Vamos meditar aqui para ver se eu consigo esclarecer alguma coisa sobre essa questão. E eu enumerei alguns pontos aqui para a gente lembrar de conversa, nessa conversa nossa aqui rápida. E a primeira coisa que eu quero colocar é que essa missão de evangelizar, ela surge, do próprio Deus, é do plano do próprio Deus, da inteligência do próprio Deus. Olha só, Mateus 28 vai falar assim: e chegando-se, Jesus falou-lhes dizendo: é-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do mundo. Amém. O que a gente vê? A gente vê o Pai enviando o Filho. Posteriormente, vindo do Filho aqui, envia o Espírito. E uma vez que, que aquela igreja primitiva recebe o Espírito, ela é enviada. E olha que massa! Lá em 2 Coríntios 5,19, vai falar assim o texto: Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo. E evangelizar é participar da obra contínua de reconciliação. Não promover uma religião, mas de trabalhar nessa obra, de abrir caminho na escuridão, de ter sido comissionado e dar continuidade a essa obra de reconciliação. Então, esse é o primeiro ponto. É que essa evangelização, isso daí não é criação da igreja, mas era dos planos do próprio Deus Criador. O segundo ponto que eu queria falar aqui com vocês é que a evangelização é consequência da cruz. Mas como assim? A cruz não é apenas, olha só, vê se isso faz sentido, não é apenas o conteúdo da mensagem, mas é o fundamento do envio. Como assim, Daniel? Acho que isso não fez muito sentido. Mas peraí, deixa eu tentar explicar o que eu estava pensando. Quem foi reconciliado, quem foi regenerado de verdade, lá do fundo do coração, quem foi regenerado pelo poder do Espírito Santo, não pode viver como espectador. O silêncio diante do Evangelho não é neutralidade, é desobediência, é infidelidade. Okay? A gente pode lembrar do apóstolo Paulo lá em 1 Coríntios, que ele diz: ai de mim, se não anunciar o Evangelho. Paulo não fala por uma culpa institucional, mas como uma compulsão interna, produzida pela graça, como um desejo, aquele que é verdadeiramente reconciliado, que o Senhor regenerou. Então, olha só, evangelizar não é um acessório da vida cristã. E não é evangelizar não é um ministério para alguns. É uma consequência necessária de ter sido regenerado. A cruz, então, não é apenas o conteúdo da mensagem. Ela é o fundamento. Agora, fez sentido? Quem foi regenerado, quem foi reconciliado com Deus, não consegue permanecer parado como um espectador. Então, evangelizar não me torna um regenerado, mas todo regenerado inevitavelmente é um enviado. Perceba então que a regeneração muda meu destino eterno e também redefine o meu propósito terreno. Eu não tenho como dizer que sou um regenerado se o meu propósito terreno não foi alcançado por essa graça, por essa regeneração. Então, o primeiro ponto que eu falei com vocês é que essa missão de evangelizar, ela surge dos planos do próprio Deus. O segundo ponto é que evangelização é uma consequência da cruz. É inata àquele que nasceu de novo. Um terceiro ponto é que, olha só, o evangelho que salva também envia. Um erro comum é tratar o evangelho como apenas a mensagem de conversão pessoal. Biblicamente, ele também é uma comissão. Podemos lembrar do texto de Romanos 10. Como ouvirão se não há quem pregue? Deus, então, escolheu salvar por meio da pregação. E escolheu usar pessoas redimidas, restauradas como instrumentos. Deus poderia fazer isso tudo sozinho, mas decidiu nos envolver nessa obra que Ele está fazendo. Então, veja bem, aqui estamos conversando, é uma boa oportunidade para parar e meditar um minutinho. Como que você tem se portado nessa questão? É certo que em vários ambientes, em uma hora ou outra, um momento ou outro, aparecem momentos
propícios para evangelizar, propícios para confirmar a sua fé diante das pessoas. Qual tem sido o seu comportamento nesses momentos? Você tem procurado promover esses momentos em que é possível falar de Jesus, de evangelizar, de levar as boas novas para as pessoas que o cercam no trabalho, ou os amigos, ou em qualquer ambiente que você se encontra? Porque é pelo fruto que se conhece a árvore. E esse é, de fato, um dos frutos necessários daquele que foi redimido. Isso é uma compulsão que vem do coração, uma compulsão forte, que nos leva a evangelizar. Não podemos ser discípulos do tipo agente secreto que ninguém sabe, mas precisamos estar dispostos a levar a mensagem do Evangelho. Precisamos fomentar momentos em que levar a mensagem do Evangelho seja propício. Precisamos trabalhar para que esses momentos apareçam. E aqui a gente entra no quarto ponto. Alguém pode até pensar assim, mas eu não tenho aquela melhor técnica para evangelizar. Olha só, o quarto ponto que eu quero comentar aqui com vocês é que evangelizar não é um resultado de técnica, mas de uma visão correta. O problema da falta de evangelização não é falta de método, é perda da visão do pecado, da eternidade, da glória de Deus. Parece que com o passar do tempo da vida cristã, o inferno vai se tornando meio abstrato, o pecado se torna algo mais psicológico, a cruz perde a força, se torna simbólico, a missão vai perdendo urgência. Mas evangelizar é uma expressão de vida, não é apenas uma tarefa. Evangelizar, então, não é um evento isolado, não é algo que o cristão regenerado faz de vez em quando, é algo que o regenerado faz o tempo todo. A nova vida em Cristo não muda só o nosso destino, vai mudar tudo, vai mudar a nossa vontade, o que a gente quer fazer. Fazer a obra de Deus vira o nosso maior desejo, vira nossa alegria. O Evangelho, ele não vai dar pra gente uma nova fé para crer. Ele nos dá uma nova identidade, quem nós somos, o que nós fazemos. E é por isso que evangelizar não flui, não acontece só por obediência, mas de nossa coerência. Nós precisamos viver o Evangelho. Alguém pode ser que simplesmente tenha ocupado o banco, tenha assistido à igreja, mas onde estão os frutos? Se evangelizar é uma consequência natural e esperada de ser regenerado, e vimos que, e se não há evangelização, se não há impulso a evangelizar, se a vida cristã tem sido tão mundana quanto o próprio mundo, eu acho que se você for uma dessas pessoas, deve se perguntar se foi realmente regenerado. E dependendo da sua resposta, precisamos nos colocar de joelhos e falar: oh, Pai, me perdoa, me salva. Não me deixa aqui nessa situação desse jeito. Eu quero ter os frutos do Espírito Santo, eu quero evangelizar, eu quero receber essa graça, eu quero receber do Senhor o Espírito de poder para ser testemunha, para ser alguém que vai levar o Evangelho. Mas antes de levar, tem que viver o Evangelho. Porque nós somos enviados não com uma mensagem, somos enviados com um modo de viver, um modo de olhar todas as outras coisas, todas as outras áreas da vida, todos os nossos sonhos e falar assim: eu renuncio. Eu não tenho nada mais importante para fazer, para pensar, senão participar dessa grande comissão e levar o Evangelho. Então, uma nova vida em Cristo produz em nós, primeiro, um coração que o ama de verdade. Segundo, uma boca que vai confessar essa verdade. E terceiro, uma vida que confirma essa verdade. Então, evangelização, pensando por esse sentido, não é apenas o que anunciamos, mas o que nos tornamos em Cristo. E aí, e aqui fica o quinto ponto, é que a igreja é um sinal visível do evangelho que ela anuncia.
Portanto, a evangelização não é apenas a proclamação verbal, mas um testemunho de vida. É como está registrado lá no livro de Mateus: vós sois a luz do mundo. A Bíblia não é a luz do mundo. O mundo não lê a Bíblia. Nós lemos a Bíblia. A Bíblia é a nossa luz. Mas vós sois a luz do mundo. O mundo não lê a Bíblia. O mundo lê os cristãos. No seu trabalho, junto dos seus amigos, eles estão lendo vocês. Se o testemunho de vocês perante essas pessoas não é o testemunho bíblico do Evangelho, não estão sendo luz no mundo. Nós somos a luz do mundo. Então, a igreja ela não foi chamada para ser confortável, mas para ser fiel. E, nesse mesmo sentido, nós não fomos apenas salvos do mundo, mas, olha só, nós fomos enviados ao mundo. Evangelizar o mundo não é uma pressão, é um privilégio de quem foi alcançado pela graça de ser regenerado. E só fazendo aqui um fechamento, encerrando já, a cruz então ela nos salvou, a graça do Senhor ela nos regenerou, somos novas criaturas. E uma vez regenerado, o Evangelho nos envia. E assim, ser servos de Cristo é uma nova direção, uma nova razão para as nossas vidas e nossa existência. E assim, evangelizá-la não é mais um peso, evangelizar não é um peso, é na verdade um privilégio. Trabalhar na obra do Senhor é o propósito de nossas vidas. Evangelizar então é fruto de uma vida transformada. Deus nos abençoe.